Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV. É um prazer estar com vocês em mais um Opinião Regional. Quero agradecer a sua enorme audiência através do 8.1 Digital na sua televisão e também a nossa enorme audiência através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. Como vocês já sabem, o Opinião Regional é feito para vocês, por vocês e com vocês. A sua participação e a sua opinião é a mais importante no nosso programa. O telefone está aí na sua tela para você participar, 3821 4488, e também o nosso WhatsApp para ficar mais fácil a sua interação aqui no nosso programa. Bom, vocês acompanharam nos programas anteriores uma série de programas, uma sequência de programas com possíveis e pré-candidatos a prefeito da nossa querida Patos de Minas, já que estamos em ano eleitoral, em ano de eleições. E agora a gente começa de volta o nosso bate-papo com pessoas da nossa sociedade, né, com autoridades e cidadãos que fazem parte e sempre pensam na evolução da nossa Patos de Minas. E é por isso que eu convidei no nosso programa de hoje ele, que é pesquisador, é professor e também é cidadão patense. Mês de julho, hoje, último dia do mês, se comemora o mês do amigo. Então, também meu amigo Júnior Antoniassi. Boa noite, seja bem-vindo à Opinião Regional. Boa noite, David, boa noite a todos os telespectadores. É muito bom estar aqui, realmente, né, a nossa amizade, e agradecer pelo carinho e todo apoio que você tem nos dado e, né, pelo reconhecimento. Acho que como cidadão patense, acho que nunca vou conseguir retribuir. Você me deu a honra de me colocar no município de Patos como um cidadão da cidade. Patos que me acolheu tão bem, que me fez chegar onde eu cheguei, tudo isso que você disse a meu respeito. Quanto tempo você está aqui? 14 anos, 14 anos, vai fazer 14, isso mesmo. Você que é do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, que vim pra cá jovem, com 21 anos. Ainda 21 jovem. anos, não sabia nem o que era. Eu conto essa história pros meus alunos, que eu não sabia aonde era e nem que existia Patos de Minas. E eu me lembro que eu entrei na internet para saber um pouquinho da cidade e me apaixonei pela Avenida Getúlio Vargas. Achava aquela avenida linda e falava, nossa, que cidade bonita, eu tô indo para um lugar, saindo de uma cidadezinha de 4, 5 mil habitantes para vir para uma cidade, né, de 100 e poucos mil habitantes. E aí, quando eu cheguei aqui, me apaixonei, aqui fiquei, aqui casei, aqui eu estou e por aí vai a vida. Um cidadão patense, o título de maior honraria de uma pessoa aqui no nosso município. Pois é, David, graças a você, a sua gentileza e o seu reconhecimento e o reconhecimento dos demais vereadores que aprovaram a sua indicação, né? Mas, enfim, nós estamos... E é por isso, então, nós acertamos no nosso convidado de hoje, porque o Júnior, para quem conhece bem o Júnior Antoniassi, aqui não se curva durante as perguntas, não. Vai responder todas. A gente vai falar de política, a gente vai falar de polêmica, vamos falar de educação, vamos falar de tudo. E você se tornando cidadão patense, essa paixão, esse amor por Patos de Minas, a gente percebe, para quem te acompanha, principalmente nas redes sociais, no seu dia a dia, o seu fervor, né? A sua vontade de sempre querer o melhor para o nosso município. E eu te convidei aqui porque eu tenho percebido que as suas manifestações, nas suas redes sociais principalmente, vem cada vez mais ganhando adeptos. E por que isso? Por que você resolveu, há um tempo você estava mais calado e agora resolveu se manifestar, colocar o seu posicionamento? Primeiramente, David, todo esse seu discurso aí fica até parecendo, depois de todos os possíveis candidatos que teve aqui, fica parecendo que eu vou tentar alguma coisa. Então vamos deixar claro que eu não vou tentar nada. E lembrando que o Júnior também não ocupa nenhum cargo público, né, Júnior? Não. Como cidadão patense. Como cidadão patense, eu ocupo cargo privado. Então nada melhor do que, como eu disse, a melhor escolha para estar aqui hoje com a gente. E aí não me furto a nenhum tipo de resposta e a nenhum tipo de opinião. E ninguém é obrigado a concordar com a opinião que eu emiti ou que eu falar aqui. Sim, claro, fica à vontade. E na verdade eu acho que o bate-papo e a nossa função, a minha função como cidadão patense reconhecido, né?
e vivendo aqui em Patos, e tudo que eu tenho e tudo que eu construí é graças a essa cidade, eu me sinto na obrigação de retribuir a esse município tudo que esse município tem me dado. Então, para retribuir, não precisa ser candidato a nada, não precisa ocupar cargo no poder público, não precisa nada. Exatamente. Precisa estar do lado de pessoas boas, que te ouvem, que dialoga contigo, que pensa a partir daquilo que você se posiciona, para você poder contribuir com a sociedade. Quando você fala do meu posicionamento um pouco mais incisivo nas redes sociais ultimamente, é porque tudo está na rede social hoje. Embora a gente veja a rede social tomada por fake news, de muita maldade. Muita maldade. Daqui a pouquinho a gente vai falar de fake news e de pessoas que se aproveitam das redes sociais para se autopromover também. Que eu tenho um nome talvez até meio chato para isso, deselegante, que cometer estelionato. Né? Cometer estelionato eleitoral, cometer estelionato de qualquer outra forma, vai para a rede social, fala qualquer coisa, sem embasamento técnico, científico, sem nada, e para cometer estelionato em função de uma onda aí, que não é essa onda que o governo de Minas está colocando. E por que você decidiu se manifestar mesmo, brigar por Patos de Minas? Ô David, eu estou numa instituição de ensino e lido com os jovens, e eu amo os meus alunos, amo essa população, tenho gratidão. E a gente vai vendo algumas coisas e alguns movimentos, né? E o que tem acontecido no Brasil, no mundo e aqui na nossa cidade. Com isso, a gente vai se sentindo meio que afetado de alguma forma. Nós nos afetamos diretamente ou indiretamente. E eu me sinto na obrigação, como quem chegou aqui apenas como um graduado e hoje um pesquisador, um doutorando, um mestre, um professor universitário. Você se sente como o seu dever. É meu dever dizer, colocar as pessoas para pensar. Até mesmo pela minha profissão. Não somente por ser professor universitário, mas eu também sou psicólogo. E a função do psicólogo é colocar as pessoas para pensar. Não precisa mudar a opinião. Essa semana eu conversei, dialoguei com um colega, com um rapaz que eu conheço, na rede social, e ele fez um posicionamento que eu não concordo, por N motivos, e eu coloquei ele para pensar, peraí, rapaz, olha o que você está falando, você é formado, você tem um ensino superior, enfim, então, é uma obrigação nossa. Eu quero saber, já que você falou de opiniões e o assunto do momento em todo o Brasil, meio a essa pandemia que está todo mundo, e principalmente o nosso Brasil, uma das causas que eu vejo você brigar muito e gostaria, né, em rede aberta, para você dar a sua opinião, concordando ou não com o telespectador. Por isso que a gente sempre convida você aí de casa para participar e dar a sua opinião através do telefone. Vou pedir para o Luiz colocar aí novamente e já vou fazer a primeira pergunta para saber a sua opinião da cloroquina, desse medicamento sobre o Covid, tem a ivermectina também. Qual que é o seu posicionamento? Você é a favor da automedicação, da medicação através de médicos, de pessoas autorizadas a isso ou não? David, você tocou num ponto que me incomoda. Então vamos lá. Fique à vontade, é a sua opinião. Temos algumas coisas para pontuar em relação a isso. Eu sou a favor do que a ciência fala porque eu sou um pesquisador. Achismo não cabe a ninguém. Uma das minhas falas para os meus alunos é dizer que psicólogo não acha. Ou você abre a boca quando você tem certeza, ou você acredita, mas achar não pode. Um cientista não pode achar nada. Não pode ficar no meio termo. Não dá para ficar no meio termo, David. Com relação a esse medicamento, a ciência é clara. Não tem estudo, não tem evidência científica que comprove que o uso desse medicamento para a Covid ele é eficaz. E aí é inadmissível, e isso me revolta, quando eu vejo esse medicamento ser ofertado de modo como se fosse vender alface. Né? Dizendo aí, vai lá e vem cá e tudo mais. Com relação ao específico desse medicamento, eu até tenho algumas anotações que é fica à vontade. Para colocar em relação a ele, que é o quê? Esse medicamento, ele não tem evidência científica. Se não tem evidência científica para a Covid, não é um medicamento recomendável. Porque não foi pesquisado, não foi testado. O que pesquisou e o que testou não sustentou
que ele é eficaz. Isso é o seu posicionamento quanto à cloroquina e também a ivermectina? Não, a cloroquina. Certo. A ivermectina também da mesma forma, porque não foi testado e não há... Para esse tipo de doença. Para esse tipo, não tem. Entendo. Mas existe uma diferença em relação à ivermectina e em relação à cloroquina. Tomar ivermectina é até bom para a saúde por causa das questões dos vermes e tudo mais. Então não vai trazer nenhum malefício. Não traz benefício, mas também não vai trazer malefício. A cloroquina não. A cloroquina, ela ocasiona outros problemas e agravos de saúde. Contraindicações. Isso. São as contraindicações do uso dela quando não recomendado. E por que, Júnior, nós não vamos entrar muito no detalhe da química, porque até nós não somos, também não sei. Nós somos Aí da tem área que ser da outros saúde. colegas. Realmente é a sua opinião. Você acha que estão fazendo dessa medicação o porquê dessa explanação, né, dessa exposição desse tipo de medicamento meio à pandemia aqui no Brasil? Basicamente, talvez pela minha fala inicial, estelionato eleitoral. Ou seja, nós estamos em meio a uma pandemia e o que todo mundo quer? A cura. Todos nós queremos a cura. Eu não aguento mais ficar na minha casa. Embora eu vou para o meu trabalho e trabalho todo dia no meu trabalho, mas eu também trabalho na minha casa, todo mundo quer ter a sua rotina de volta. O comerciante quer a sua rotina de volta, o empresário, seja ele qual for, o cidadão, todo mundo quer. O bar, ele é cultura. Nós queremos ir pro barzinho. Porque é cultura. Não existe uma cultura de uma cidade sem os seus espaços de interação. Enfim, o que acontece com relação as pessoas que usam disso? As pessoas que usam disso. Eu vejo que usa disso para tentar conquistar de acordo com a inocência ou até mesmo fazer com que as pessoas acreditam que a cura chegou e o remédio é de um dia para o outro e vamos lá. O que na verdade não é. Precisa de avanço, precisa de tudo mais. E aí tem um detalhe. Sim. Se a coisa fosse tão eficaz e tão benéfica, a portaria, a nota técnica do Ministério da Saúde, quando traz para agrado do presidente da República a liberação e a recomendação da cloroquina, não obrigaria o paciente a assinar um documento autorizando que seja medicado. Se responsabilizando. Sim. Está na nota técnica do Ministério. O médico ele tem total autonomia se ele achar para prescrever, e eu não questiono o saber médico, porque eu não sou ninguém. Nós não estamos discutindo a saúde. Sim. O médico, se ele achar que está adequado, beleza, ele vai fazer a medicação para o cara lá no hospital, o que está em tratamento, o que está com a Covid. Aí é uma questão do saber médico. Porém, a nota técnica também fala que o paciente precisa assinar declarando então, a sua vontade em tomar. Resumindo a sua opinião, totalmente contra o que estão fazendo atualmente. Totalmente contra. Olha, Júnior Antoniassi no nosso programa hoje. A gente vai para um rápido intervalo, porque eu tô cheio de perguntas de mais polêmica para esse cidadão patense. Se liga na NTV, a gente volta já já. Estamos de volta com Opinião Regional e o nosso convidado de hoje, Júnior Antoniassi, pesquisador, cidadão patense e professor. Vários assuntos que a gente está discutindo aqui. Vamos falar um pouco. Muitas perguntas estão chegando aqui no nosso WhatsApp, telefone na tela aí mais uma vez. A audiência aqui tá grande. Vamos aproveitar e mandar um abraço pro pessoal, seus alunos, né? Vamos, um abraço para todos os meus alunos, familiares deles, pais, né, esposa, filho, todo mundo, porque são pessoas muito queridas, né? Sem eles eu não existia. Muito bem. Bom, o assunto que o telespectador está mandando para a gente aqui é sobre o aumento da violência doméstica, meio a essa quarentena, né? Você que faz parte, né, militante da área da psicologia, você acha não, né? Como diz o psicólogo, não pode achar. Você tem certeza, e esses números que estão aumentando dessa violência dentro de casa, é devido ao quê? David, nós não temos uma evidência científica, eu não posso afirmar de fato o porquê e o motivo, e aí vem análise e impressões. Mas o que nós sabemos é que com esse momento do isolamento social, houve um aumento de 40% da violência doméstica e a violência contra a mulher. Nós temos estados no Brasil por exemplo, no Acre, houve um aumento de 300%
em relação ao aumento da violência doméstica. 150% no aumento da violência contra a mulher no estado do Mato Grosso. E por incrível que pareça, no estado de Minas Gerais houve uma diminuição de 22, alguma coisa por cento contra a violência contra a mulher. O ser humano não está sendo capaz de se tolerar? É devido ao quê? Na verdade, essa violência? Eu acredito. Aí eu acreditar, né, sem as evidências, mas eu acreditando, analisando. As pessoas não se conheciam mais. Porque se você observar dentro de uma casa, a conversa hoje é pelo WhatsApp. O pai levantava de manhã e ia trabalhar, a mãe levantava de manhã a trabalhar, deixava o filho, e toda aquela rotina, voltava à tarde, o contato, o mínimo às vezes de contato entre a família, entre os membros da família, e aí cada um com a sua rotina. De repente essas pessoas passam a ficar, né, dentro de casa. E aí, convivência. E aí vem uma questão de saúde, porque a gente precisa pensar a saúde de um modo integral. Nós não podemos pensar a saúde somente como um oposto de doença. Hoje o conceito de saúde ele é psíquico, físico, social, econômico e tudo mais. E cada um vai reagir a partir do desequilíbrio de alguma dessas etapas, desses viés, vai agir de uma forma. Então um pai, às vezes, ou um membro da família que está passando por determinada dificuldade... Mas, como, por exemplo, uma situação financeira, que estamos em crise com parte do comércio fechado. Então, e aí o filho pedindo alguma coisa, a necessidade, não sabe o que fazer, não sabe como agir, as contas estão para chegar, ninguém negocia, ninguém faz nada, as contas chegando, de repente, num momento de discussão um pouco acalorada, vai para uma ação, né, que acaba acontecendo isso. Então nós temos aí, nesse momento da pandemia, principalmente quanto à violência doméstica, a violência contra a mulher, o feminicídio, um aumento, né? E o mais agravante que desse balaio todo, desse aumento todo, 50% dos agressores são os companheiros. São os próprios esposos, o companheiro, o esposo, o marido, enfim. Então são esses viés. E um deles que a gente citou aqui, e eu vejo muito que é a sua briga, é sobre o comércio, né? A gente não pode deixar de falar dessa crise financeira no nosso município aqui em Patos de Minas, e eu percebo a sua briga quanto a esse Minas consciente do prefeito ter adotado. Qual que é o seu posicionamento? Em relação ao Minas Consciente, ao programa, ou ao prefeito, ou comércio aberto, ou comércio aberto ou fechado, ou tudo mais, eu acho que quando você está numa determinada posição e tomar decisões não são fáceis, né? Acredito que para o gestor, para o executivo, não é fácil tomar uma decisão, mesmo tendo comitê e tudo mais. A minha crítica pontual é na função, o que eu percebo enquanto pesquisador que se está debatendo ações focadas com o oposto. Nós vimos aí há um tempo atrás, por exemplo? O oposto no sentido da saúde, no oposto como fosse só a questão da doença, os agravos da Covid, que isso é físico, né? O paciente ser internado da Covid é uma questão física. E onde que o comércio, a crise financeira está relacionada a isso? Na saúde, na questão econômica. Nós temos aí a proposta da Agenda 2030, que é a Agenda de Sustentabilidade, que contempla 17 objetivos e que fala do desenvolvimento sustentável, que não é em relação ao meio ambiente, mas em relação ao comércio, à indústria, instituições, à paz, justiça social, saúde emocional. E numa dessas decisões do prefeito ter acatado o Minas Consciente, no seu olhar, né, na sua convicção, qual seria a melhor postura? Flexibilizar realmente o comércio? Não sei se seria flexibilizar o comércio de modo assim, vamos abrir tudo. A gente está vendo que o índice, hoje a gente estava conversando, o índice tem aumentado. A gente precisaria ter um estudo local. Se existe um programa local, municipal. Eu fiz um questionamento a um vereador. Muito bem colocado. Eu fiz um questionamento a um vereador, né? Qual era o programa que o município tinha do enfrentamento ao combate à Covid? Uhum. Qual é o programa do município? Que programa é esse? Qual é o programa? O município em si só não tem. O município em si. Nós temos um comitê com pessoas capazes.
Existem profissionais de diversas áreas dentro desse comitê, pessoas comprometidas, pessoas sérias que estão ali trabalhando. Beleza. Mas qual é... Nós estamos pegando um modelo próprio, que é pensado para o Estado. E aí eu não posso também entrar em detalhes, porque eu não sei se isso envolve verba, se está nesse Minas Consciente envolve verba, se aqui não é está, a sua opinião. É a minha opinião, que é o seguinte. Eu penso que o governador fez um projeto pensando no Estado, porque ele tem que pensar no Estado. Mas e eu dentro de casa? E eu aqui, a minha realidade? Eu tenho... O que gera a economia de Patos? Está no comércio. Se eu fecho tudo, como que vai ficar? O que vai acontecer? Então, cadê o... Aí vem uma palavra bonita que chama equilíbrio, que é essa questão da saúde. A saúde hoje ela precisa ser pensada nesse tripé. Físico, a doença do Covid, os leitos de UTI, o lugar para ser tratado, o ambiente para ser tratado, quando a pessoa necessitar do cuidado, precisa ter. Isso é físico. A saúde mental. Espera aí. Como que tá? Qual é a saúde mental da população? Como que nós estamos cuidando da saúde mental? E a saúde financeira, econômica? Como que as pessoas vão tratar? Então o equilíbrio. É o ponto, é a palavra-chave. É o equilíbrio. Então nós deveríamos estar... Porque que sentido faz eu passar pela Major Gotti e ver que tem algumas partes fechadas, outras não, algum espaço fechado e outros não, e parecendo que está tudo funcionando normal? Ô Júnior, você acha que muito se falava que quando acabasse essa pandemia, essa quarentena, nós iríamos nos tornar pessoas melhores? Você tem essa convicção que vamos sair dessa melhores, ou você está percebendo que o egocentrismo, né, a ignorância, a falta de cultura, de educação, nos vai deixar o ser humano pior, no modo de dizer? Qual que é a avaliação que você faz? Pensando como psicólogo. Pois é, como psicólogo, mas talvez como mais um pesquisador da área de promoção de saúde. Se a gente pegar o objetivo, se eu não me engano, 16 da Agenda 2030, que é a promoção de instituições eficazes, a paz e a justiça social, eu vejo o seguinte: do último pleito para cá houve uma divisão da eleição presidencial, aonde quem é contra é socialista, tá mais ou menos, eu conversei muito isso com o diretor aqui da emissora, que nós vamos chegar num ponto, como você falou, não vai ter um em cima do muro, o meio termo. Não... Ou você é esquerda, ou você é direita. Que negócio de centrão, de que acho que é isso, que não vai poder existir mais. Pois é. E aí, o que acontece? O que eu percebo de tudo isso e o que vai... Como que vai sair, né? Como vamos sair dessa? Vai depender da vontade de cada um. Eu posso sair melhor, você pode sair melhor, mas se o outro não quiser sair melhor, não vai sair. E aí, se a gente tiver líderes que incentiva essa postura, a pessoa vai permanecer naquilo que for mais agradável para ela. E para Patos de Minas, você como cidadão patense, um amante nato da nossa Patos de Minas, como a gente te apresentou aqui no início, e com o seu olhar que você tem, um olhar crítico, observador, acima de tudo, o que falta para Patos de Minas evoluir? A gente fala tanto do crescimento de Patos de Minas, a gente vê, eu também, né, como estou na militância da política, a gente recebe, né, a opinião do povo, as críticas aqui também na rádio, na televisão. Patos de Minas não cresce, tem que expandir. Você acha que falta o que para isso, Coerência. Júnior? O quê? Coerência. Nós precisamos ter coerência. Há um tempo atrás, eu via determinadas pessoas que dizem que quer o crescimento de Patos, o bem-estar de Patos. Até vinha vindo pra cá, vi um outdoor no centro da cidade ali, bem na entrada da cidade. Eu falei, meu Deus, um outdoor ali, né, e tal, muda Brasil, barará. Até um tempo atrás a gente via pessoas dizendo que precisamos combater a corrupção, precisamos combater isso, precisamos combater aquilo, porque eu não tenho ladrão de estimação, porque eu não tenho corrupto de estimação, porque isso, porque aquilo outro. Agora, essas mesmas pessoas que defendiam essas bandeiras já não se defendem mais, já não se fala mais. O que é isso? Falta de coerência. Então, para Patos de Minas, os gestores, os futuros gestores, muito bem analisado isso, já que é ano eleitoral, então o pessoal de casa, a dica que você deixa para que as pessoas tenham coerência
votem no candidato que tenha coerência. Se eu estou aqui nesse momento emitindo uma opinião aos meus conterrâneos patense, quando eu sair lá fora, mesmo quem não concordar comigo e fizer alguma crítica, eu tenho que ser coerente, sustentar o que eu estou falando, respeitar a Acima de posição tudo, do respeito. outro, mas manter a minha coerência no meu discurso. Se eu mudar só para agradar quem eu estou falando, eu não estou sendo coerente, então eu não sou confiável. Muito bem. Júnior Antoniassi, o nosso programa está acabando. Para quem quiser o seu contato, suas redes sociais, como é que faz? JR Antoniassi. JR Antoniassi. Antoniassi vai me achar ali e pode entrar em contato na instituição que eu trabalho. Está à disposição. Está à disposição para quem quiser, para bater um papo. E uma coisa importante, David, ninguém precisa pensar igual ninguém. O importante é dialogar. Muito bem. E é com essa frase que a gente fecha o nosso Opinião Regional dessa semana, agradecendo a você pela audiência. Então, bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.